Oi, boa noite novamente, né? Voltando a nos encontrar. E agora falando sobre as mutações, né? A gente está falando o tempo todo sobre código genético, sobre aqueles problemas de genética e sobre heranças hereditárias. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de mutações. Mutações, elas são modificações no código genético. Né? Lembrando que nós temos, né, o ser humano possui 46 cromossomos, que eles são ligados, né, ligados entre si, né, no momento da fecundação. Então, no momento da fecundação, esses cromossomos, eles se juntam, né, fazem a ligação. Só que, por algum motivo, né, eles podem fazer uma ligação errada, né? Eles podem fazer uma ligação errada, eles podem formar um bracinho de cromossomo a mais, né? Então, eu posso ter mutações que vai modificar o meu número de cromossomos e eu posso ter mutação que vai modificar o formato do meu cromossomo, né? Então, a gente tem esses dois tipos de mutação. Uma que é a numérica e a outra que é estrutural, que vai mexer na estrutura do meu cromossomo. Tá? Essas mutações, elas podem ser espontaneamente durante o desenvolvimento, durante a fecundação, ou pode ser de forma induzida, através de drogas, de algum agente químico, que você pode ter consumido, alguma coisa assim, que pode gerar essa mutação, tá? Esse erro, né? Isso daí é um erro no DNA, né? Quando, no momento ali da fecundação, ali, já no momento da fecundação, quando vai combinar os cromossomos, de alguma forma, esses cromossomos se combinam erroneamente, tá? Elas podem ocorrer nas células somáticas, as células que não são germinativas, não são os gametas sexuais, ou nas células germinativas mesmo, que são os gametas sexuais, tá? Aí a gente tem aqui as mutações gênicas e as mutações cromossomiais. Gênicas é quando está no gene. Lembrando que gene é o que vai formar lá, que está lá o DNA. Né? O cromossomo é um todo e o gene é o que está no cromossomo. Tá? Então, nos genes, mutações gênicas, os próprios genes eles vão sofrer uma modificação, uma mudança estrutural. Tá? E essas mudanças envolvem a adição de alguma coisa, a eliminação de algum filamento, né? Ou a substituição de algum filamento. Então, eu posso adicionar um filamento, né? Eu posso eliminar aquele filamento ou posso substituir aquele filamento, né? Essas mutações vão gerar, essas mutações gênicas, alguma modificação nossa mesmo, alguma ou deformação, deformidade, alguma coisa na gente mesmo, tá? Que a gente vai ver ainda mais pra frente. Então a gente tem aqui, ó, os tipos de mutações gênicas por substituição, quando ocorre a troca de um ou mais filamentos, né, ou pares de base, né? Filamentos é mais fácil, mas os filamentos ali de bases nitrogenadas. Então, quando esse par de bases é substituído por um outro, tá? Inserção ou adição, quando esses pares, né, de bases nitrogenadas são adicionados, tá? Substituição aqui, eu tiro um e coloco o outro. Inserção ali, eu adiciono, não tiro nada, eu adiciono, tá? E na deleção ali é quando uma ou mais base é retirado do DNA. Aí o que vai acontecer? Quando eu retiro, a sequência do DNA vai ser modificado, né? Eu vou como se tivesse um buraco ali no DNA. Aqui, ó, substituição, aqui eu estou substituindo uma base por outra, tá? Adição aqui, eu estou acrescentando
uma base, no caso essa G aqui, ó, estou acrescentando uma base. Na deleção, eu estou tirando uma base nitrogenada, vai ficar faltando a base nitrogenada aqui, tá? Isso aqui são mutações gênicas, tá? As mutações cromossomiais, que é diretamente no cromossomo, no todo, né? Alteração de acordo com o número de cromossomos ou a estrutura dos cromossomos. Pode ser a numérica, que eu falei, né? Que ao invés de 46 tem 47, ou tem 44, tem 45, né? Então, aqui eu vou ou inserir ou diminuir algum cromossomo, né? Algum cromossomo. A gente tem dois tipos, né? As aneuploidias, quando há perda ou acréscimo de um ou mais cromossomos, devido a erros durante a fecundação mesmo, na distribuição genética ali. Então, ou eu ganho um cromossomo ou eu perco um cromossomo nessa aneuploidia aqui, tá? Aqui a gente tem como exemplo a síndrome de Down, a síndrome de Turner e a síndrome de Klinefelter, tá? Na euploidia, quando há perda ou acréscimo de genomas completos. Aqui eu estou falando só de um ou mais cromossomos. Aqui eu estou falando do genoma inteiro, tá? Surge quando os cromossomos se duplicam e a célula não se divide. Neste tipo de cromossomos, a gente pode ter indivíduos triploides, tetraploides, entre outros, né? Mas vamos entender primeiro esse primeiro aqui, a aneuploidia. Depois a gente volta a falar sobre aqueles ali, tá? Euploidias, onde há inserção ou deleção de um ou mais cromossomos, né? Na síndrome de Down aqui, todo mundo sabe que a síndrome de Down, os indivíduos que têm a síndrome de Down, eles têm um cromossomo a mais. Ao invés de 46 cromossomos, eu tenho 47, tá? E esse cromossomo a mais, ele se localiza no cromossomo 21, né? Por isso que a gente chama, diz que ele é uma trissomia do cromossomo 21. Aqui, ó. O cromossomo 21 é esse aqui, tá? Lembrando que esse 23 aqui é o que vai determinar o sexo, tá? Então eu tenho 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos, tá? Sendo que esse par aqui vai determinar o sexo. Aqui no cromossomo 21 era para ter 2, para ficar certinho como 46. Mas aqui, ó, eu acresci aqui um cromossomo. Então, ao invés de 3, ao invés de 2, ficou 3 cromossomos. Então, se eu for contar, eu vou ter 47 cromossomos. Então, a gente diz que essa mutação aqui é uma trissomia do cromossomo 21. E gera aquele monte de problemas, né? Que a gente está vendo aqui, ó. Retardo mental, face redonda e achatada, olhos amendoados, mãos curtas e largas, crescimento limitado, tem vários sintomas ali. Quando a gente olha, a gente já percebe que aquele indivíduo ali tem síndrome de Down. Alguns de uma maneira mais leve, outros de uma maneira mais de uma maneira pior, né? Mais leve, um outro com acometimento maior dos órgãos. A gente tem a síndrome de Turner, que ocorre a perda do cromossomo X. O cromossomo X é o cromossomo sexual, tá? Lá, daquele último lá, o 23, cromossomo 23 lá, aquele parzinho. Então, na síndrome de Turner, ele perde um cromossomo X, tá? E a perda desse cromossomo sexual faz com que o indivíduo modifique estruturalmente, tá? Aí fica com estrutura baixa, pescoço alado, que a gente vai ver aqui as características, né? Aqui, ó, no cromossomo sexual, ele perde um cromossomo aqui, ó. Perdeu o cromossomo aqui, eu só fico com um cromossomo, tá vendo? Ocorre a perda do cromossomo X. Então, esses indivíduos aqui, ó, tem esse monte de sintomas aqui, ó.
estrutura baixa, orelhas assimétricas, tórax largo. Aqui, né, eu vou ser, é como se eu fosse sexo feminino, tá? Só que com algumas características mais indo para o sexo masculino, igual o tórax largo aqui, ó. A paciente, o indivíduo não menstrua, o ovário é atrofiado, né? Então eles têm algumas características que não são ditas normais, tá? Não é uma característica. Quando a gente está falando aqui de síndrome de Turner, isso aqui é uma doença, tá? Eu sou do sexo feminino ali, tá? Só que eu começo a ter algumas características meio deformadas, mas mais parecendo com o sexo masculino, tá? Não quer dizer aqui que aqui a gente não está falando de gênero, não está falando de homossexualismo, nada disso. Isso daqui é uma característica genética, isso aqui é uma anomalia cromossomial, tá? Não tem nada a ver com gênero, com mudança de sexo, nada disso, tá? Então as pessoas aqui com a síndrome de Turner, ela perde um cromossomo, né? O cariótipo normal de uma mulher, né, de sexo feminino é isso aqui, né, com síndrome de Turner fica X0, porque não existe esse cromossomo aqui, tá? Então, a ausência desse cromossomo aqui gera essas características aqui, tá? E a gente tem aqui, isso aqui é uma foto, né, pescoço alado aqui, ó, bem característico dessa síndrome de Turner, baixa estatura, né, o tórax aqui é mais desenvolvido, né, como se fosse do sexo masculino, ele desenvolve mais o tórax do que o quadril, tá? E a gente tem aqui o contrário, né? Lá na síndrome de Turner, eu perco um cromossomo X. Aqui eu ganho um cromossomo X. Na síndrome de Down, eu ganho, né? Eu tenho uma trissomia, eu ganho um cromossomo no cromossomo 21. Ao invés de 2, passa a ser 3. Aqui, na de Turner e na Klinefelter, eu tenho uma adição no cromossomo sexual, naquele cromossomo que vai determinar o sexo do indivíduo. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Nesse cromossomo 23 aqui, eu tenho o cromossomo XY, tá? XY, só que eu ganho também um cromossomo X aqui a mais. Então, eu fico XXY. No Turner, eu fico só com X, ou X0, né? Aí tanto faz, mas eu só fico com um cromossomo. Aqui eu ganho um, então eu fico com 3 ali. E esse terceiro cromossomo vai dar à mulher justamente essas características aqui, tá? A mulher não, né? Ali é o homem, porque era XY e ele ganhou mais um cromossomo X. Ganhou. Então vai ter algumas características aqui femininas no indivíduo, né? A gente tem aqui como característica feminina aqui o crescimento do pelo, os quadris largos, né? Os testículos aqui vai ser atrofiado, né? Ele não vai ter um testículo normal igual qualquer homem, vai estar meio atrofiado, pequeno, né? E tem as características normais, né, do indivíduo mesmo masculino, né? Barba, porém, barba rala, eu não vou ter aquela barba como se fosse homem, aquela barba cheia, né? Braços e pernas largos, né? Então tem tanto em um quanto o outro, eu tenho uma mistura de características. Só que essas características aqui não vão deixar o indivíduo saudável, tá? Vão deixar o indivíduo com patologia. Você já olha para o indivíduo e já vê que aquele indivíduo tem algum problema, tá? Não é uma característica normal, igual se eu fosse um indivíduo do sexo masculino e quero virar mulher. Então, eu me produzo, de repente eu coloco silicone para eu ficar com característica feminina, tá? Só que aparentemente eu sou normal,
né? Com essas doenças, não, você já vê que a pessoa, o indivíduo, tem um problema, né? Porque não são características bem feitas, são características, as características mesmo já são umas características já mais atrofiadas, meio modificadas, né? Meio modificado, então são características já anormais, né? Então, e as mutações aqui estruturais nos cromossomos, né? Quando eu falo estrutural, tá? Eu falo que os cromossomos eles se ligam, né? Então o que eu falo para vocês, os cromossomos eles têm que se ligar dessa forma, tá? A partir do momento que eles se modificam, eu tenho já uma mutação, tá? Na hora de ligar, se eles estão ligando e essa parte aqui fica assim, ó, eu tenho uma mutação, tá? Se esse cromossomo na hora de se ligar, ele vira e se liga assim, eu tenho uma outra mutação. Então, os cromossomos eles são para ligar dessa forma, tá? Bonitinho aqui, ó. O que sai dessa forma aqui, ó, o que sai daqui, já gera uma mutação, tá? E essa, de acordo com a estrutura, né, do cromossomo, a gente chama de mutação estrutural. Se eu formar um cromossomo a mais ou a menos, eu falo que a minha mutação é numérica. Quando eu tenho, na estrutura mesmo, no encaixe dos cromossomos, eu tenho a mutação estrutural, tá? Podem ser classificadas como deleção, quando falta um pedaço do cromossomo, por algum motivo falta um pedaço ali do cromossomo para se encaixar. Duplicação, quando o cromossomo tem um pedaço repetido, quando aquele mesmo cromossomo produz o mesmo pedaço para ele poder se ligar, tá? Inversão, quando o cromossomo, na hora de encaixar, ele se inverte, né? E se encaixa dessa forma aqui. Em vez de se encaixar desse jeito, ó, assim, ele inverte e se encaixa dessa forma, tá? E translocação, quando um cromossomo tem um pedaço de outro cromossomo, um outro cromossomo que não tinha nada a ver com aquela história ali, vem e se encaixa naquele cromossomo, tá? Então a gente tem essas várias modificações aí na estrutura dos cromossomos que a gente vai continuar depois na próxima aula, tá? Espero que vocês tenham pego aí direitinho e vamos, na próxima aula, a gente continua, tá bom?